Olá, tudo bem? Eu venho por meio deste vídeo apresentar uma versão da minha dissertação de mestrado. O título da minha pesquisa é Argumentação, Demonstração e Teatro, uma proposta para a sala de aula do ensino fundamental. Olá, tudo bem? Eu sou a Desconfiadinha, uma personagem criada pela autora dessa dissertação em conjunto com sua orientadora do mestrado para ser utilizada na proposta de atividades em sala de aula com o objetivo de estimular a argumentação dos alunos. Eu sou muito curiosa e desconfiada, pergunto quando tenho dúvidas e discordo quando não concordo com o argumento ou o julgo fraco. Então prepare-se, irei aparecer constantemente. A temática dessa dissertação está na união de 4 assuntos: argumentação, demonstração e prova, teatro, ensino fundamental e aritmética e álgebra. Interessante, mas qual é o diferencial dessa pesquisa para a área de ensino e aprendizagem de matemática? Bom, o diferencial está nessa união, tendo em vista que, na nossa revisão de literatura, não encontramos nenhum trabalho que abordassem esses 4 assuntos, e devido a este fato, dividimos a nossa revisão de literatura em 2 partes, uma voltada para a argumentação, demonstração e prova, e a outra voltada para o ensino de matemática por meio do teatro. Percebemos a recorrência de trabalhos voltados para a geometria nos anos finais do ensino fundamental. Então, tendo em vista que poucos trabalhos estão voltados para a etapa inicial do ensino fundamental e também áreas distintas da geometria, a nossa pesquisa volta-se para o 6º ano do ensino fundamental e para os conteúdos de aritmética e álgebra. Portanto, a nossa questão de pesquisa é: de que forma o processo de argumentação, juntamente com o teatro, pode auxiliar os alunos na aprendizagem em aritmética e em álgebra? A partir de agora, iremos apresentar o nosso referencial teórico. Inicialmente, vamos falar de argumentação, prova e demonstração. Para nos aprofundarmos nesses assuntos, é necessário que saibamos os seus significados. Os significados de argumentação são muito semelhantes quando se trata da matemática e da educação matemática, e por causa disso, nós trouxemos a definição de Costa 2017. A argumentação é uma proposição composta por premissas e conclusão, em que as primeiras devem fornecer evidências para a última. E, além disso, a sua finalidade é o convencimento do outro. Já quando vamos definir prova e demonstração, nós temos que tomar um certo cuidado, porque na matemática, prova e demonstração são tratadas como sinônimos. Já na educação matemática, a maioria dos trabalhos distinguem esses termos. Balachev, 1987, é o principal autor trazido quando abordam essas diferenças. Para o autor, prova é um conjunto de argumentos aceita por um determinado grupo, uma determinada comunidade, num dado momento. Já a demonstração é uma prova, porém aceita na comunidade matemática, e por causa disso ela tem uma forma particular. Ela segue as regras de dedução e de lógica. Hanna e Stylianides são 2 autores que definem prova semelhantemente a como Balachev define demonstração, ou seja, eles utilizam como se fosse na matemática, prova e demonstração como sinônimos. Para muitos autores, o processo de demonstração é o centro de fazer e conhecer matemática. Uma das principais funções da demonstração é justificar e verificar novos ou já conhecidos resultados. Mas também há outros papéis importantes na matemática, como, por exemplo, mostrar a carência de melhores definições, produzir um algoritmo útil, contribuir para a sistematização e formalização dos resultados, entre outros. Nós também podemos analisar as demonstrações por uma perspectiva pedagógica. Segundo Hanna, as demonstrações podem auxiliar no aprendizado de certos conteúdos matemáticos, porque o seu desenvolvimento oportuniza raciocínios fundamentais para uma maior compreensão do fenômeno estudado. As demonstrações que mostram o porquê de certa afirmação matemática ser verdadeira são chamadas pela autora de demonstrações que explicam. Esses autores, já levantados no início da apresentação desse slide, defendem práticas nas quais os alunos tenham responsabilidade por sua produção matemática, ou seja, que reflitam, questionem, justifiquem resultados matemáticos em geral. Tendo estes fatos em vista, Gabriel Stylianides denomina Reason in Proving, RP, as abordagens que possibilitem desenvolver raciocínio e demonstração, ou seja, que gerem possibilidades para que o aluno passe pelas etapas de uma demonstração, que são identificação de padrão, formulação de conjectura, fornecimento de argumentações matemáticas válidas e construção de provas. E essas abordagens podem ser desde práticas pedagógicas até atividades em livros didáticos, por exemplo. Desenvolver o RP em sala de aula não é uma tarefa fácil, e podem surgir diferentes tipos de justificativa dos estudantes de acordo com o seu nível de racionalidade matemática. Então, tanto Lenin, em 2005, como Gabriel Stylianides e Andreas Stylianides, em 2009, desenvolveram formas de categorizar essas justificativas dos estudantes. Percebemos semelhanças no nível 0 com a categoria M5, ambos se relacionam aos argumentos irrelevantes ou que evidenciam o envolvimento mínimo do discente com a afirmação que se deseja justificar. Entre o nível 2 e a categoria M4, falam sobre os argumentos que são baseados apenas em casos particulares, e eles também são semelhantes ao que Balachev chama de empirismo genuíno e ao que Schauder e Harrell chamam de justificativa empírica.
O nível 3 e a categoria M2 mostram que o estudante já tem uma racionalidade matemática mais desenvolvida e então a sua justificativa ela é dedutiva e está baseada em um exemplo e um caso mais genérico. Por fim, tanto o nível 4 quanto a categoria M5 mostram que o aluno já consegue desenvolver uma demonstração. Notamos que o nível 1 não é expresso de forma explícita nas categorias de estilhanídeos, mas se enquadram em argumento não genuíno, que é a categoria M5. E a categoria M3, tentativa mal sucedida de argumento geral válido, não é compreendida nos níveis de complexibilidade apresentados por Lenin. A segunda parte do nosso referencial teórico é voltada para o teatro no ensino e aprendizagem de matemática. Peixoto afirma que definir teatro é muito difícil, uma vez que ele vive em constante transformação. Entretanto, ele traz uma explicação em seu livro. Ele diz que para existir teatro é necessário um espaço, um homem que ocupa este espaço e outro homem que o observa. O primeiro, sozinho ou acompanhado, mostra um personagem e um comportamento deste personagem numa determinada situação, enquanto o segundo ou os segundos assistem passiva ou ativamente. Afirma que o teatro, originado lá da Grécia Antiga, ele surge ao lado da consciência de que todos nós representamos papéis ao longo de nossas vidas. Somos pais, filhos, religiosos, empregados e até mesmo podemos ser professores. Para um personagem existir, é necessário que ele tenha uma essência, qualidades, defeitos e características físicas. Então, o autor de personagens tem que pensar em todas essas etapas. Além disso, o ator precisa experimentar possibilidades para poder interpretar este personagem, que muitas vezes vai ter outros modos de ser, de gesticular, de agir, de falar e de compor diálogos. Dessa forma, o ser que compõe o autor é diluído e no seu lugar nasce um novo ser, que é este personagem. De acordo com Obre, o teatro está em toda parte, dentro e fora de cada um, misturado com as nossas atitudes e observações. A Constituição Federal de 88 e a LDB de 96 explicam que a educação brasileira tem 3 finalidades essenciais: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pereira, então, explica que o teatro pode auxiliar no desenvolvimento dessas finalidades, uma vez que ele estimula o questionamento, o pensamento, a socialização, as emoções, a comunicação e até mesmo o desenvolvimento do ser. O sketch é uma das formas de fazer teatro mais fáceis de ser trabalhada em sala de aula. É que uma peça de curta duração, com um número reduzido de pessoas que transmitem pelas suas expressões e gestos um assunto definido, tendo ou não um cenário apropriado. Pode ser trabalhado em grupos de estudantes, também não demanda tanto tempo de preparo e realização quanto formas de fazer teatro mais complexas, e além disso, muitos estudantes já estão familiarizados com a sua estrutura, visto que comumente ela aparece em programas de televisão, internet e rádio. De forma geral, o teatro aplicado à educação pode desenvolver a área cognitiva e também afetiva do ser humano. Efetivamente da matemática, Poligíquio afirma que as abstrações de conceitos, valores e ideias contidos na trama tomam vida no espetáculo teatral, de forma que parecem reais. Então, se a narrativa contiver um conceito, ideia, conteúdo ou raciocínio matemático, todos naturalmente pertencentes já ao campo das abstrações, eles se materializam na cena e deixam de ser tão abstratos. A partir de agora, iremos falar da relação entre a teoria de registros de representações semióticas com as demonstrações e o teatro. Essa teoria foi desenvolvida por Duval. O autor explica que os objetos matemáticos são abstratos, então, para acedermos a ele, nós recorremos às suas representações. Uma única representação de um objeto matemático não garante a sua compreensão, porque cada representação mostra um ponto de vista diferente deste objeto matemático. Na tela, nós temos um único objeto matemático representado de 4 maneiras distintas. Hanna explica que uma mesma sentença verdadeira é passível de provas distintas. Pode ser uma prova algébrica, outra geométrica, outra combinatória, ou até mesmo uma demonstração sem simbologia matemática alguma. Então, cada uma destas demonstrações recorre a um registro de representação semiótica diferente, e, portanto, as demonstrações podem ser utilizadas com o intuito de mostrar mais de uma representação e garantir uma melhor compreensão do fenômeno estudado. Por fim, vamos falar do teatro com enredos matemáticos. O desenvolvimento do personagem, do roteiro e da encenação também passam por tratamentos e conversões. A criação do personagem e as suas características, a criação do roteiro em linguagem materna e a encenação através das gesticulações e falas. Nossa metodologia é qualitativa e a nossa pesquisa é do tipo intervenção pedagógica. Mas o que isso significa? Martins, 2004, explica que as chamadas metodologias qualitativas privilegiam, de modo geral, a análise de microprocessos por meio do estudo de ações sociais que podem ser individuais e também grupais. Relativamente às pesquisas do tipo de intervenção pedagógica, Damini et al., 2013, fala que são investigações que envolvem um planejamento e a implementação de interferências que buscam produzir avanços nos processos de aprendizagem dos sujeitos que participam delas e, posteriormente, fazem uma avaliação dos efeitos dessas interferências. A nossa pesquisa
pesquisa, ela busca realizar um exame intensivo, aprofundado e amplo de situações e comportamentos de alunos do sexto ano do ensino fundamental de uma escola em atividades que buscam trabalhar conteúdos de aritmética e álgebra nos conteúdos dos números naturais e inteiros por meio de esquetes, e a gente tem o intuito de fazer com que os alunos desenvolvam a argumentação e também demonstrações explicativas. Utilizaremos a personagem desconfiadinha tanto na apresentação dos conteúdos, como também vamos sugerir que os alunos a utilizem para apresentar por meio das sketches. E o que será construído pelos alunos será avaliado por meio das categorias de Stylianides e Stylianides 2009, que já foram faladas aqui nessa apresentação, e também buscaremos identificar quais foram os registros de representações semióticas apresentadas pelos alunos nas sketches. Gostaria de agradecer você por assistir.